Olá pessoal, hoje estaremos resolvendo a transformada direta de mais alguns sinais famosos por definição. Vamos lá? Então pessoal, Guilherme de novo, membro do PET em Engenharia Elétrica da UFRN, dessa vez trazendo a segunda aula de transformada de Laplace. Estaremos trazendo mais alguns sinais famosos e o interessante dessa aula, diria que a mensagem, para você que vai assistir, seria tentar observar como o conhecimento da transformada amadurece à medida que você vai resolvendo exercícios dela, Então, quanto mais exercícios você faz sobre a transformada de Laplace, mais curtas as resoluções futuras ficam. Então, pessoal, continuando, dentro do conteúdo de transformada direta ainda, no tópicos da aula de hoje, nós estaremos resolvendo os 3 sinais que foram selecionados para abordar o conteúdo da forma mais didática possível, Então, a gente vai ter a transformada da nossa exponencial sem decaimento, nossa exponencial com expoente positivo, a transformada de t e a transformada do cosseno, Uma coisa interessante a se observar no futuro é que a transformada da exponencial tem impacto direto na nossa transformada do cosseno. Dando continuidade, o primeiro sinal que iremos resolver vai ser a transformada da exponencial. Pela transformada de Laplace, nós temos essa relação bilateral. Então, a nossa transformada é 1 sobre s menos a. Dessa forma, estaremos fazendo aqui a demonstração dessa transformada. Escrevendo na notação já conhecida e abordada na primeira aula, a gente vai ter o seguinte. Laplace da nossa exponencial multiplicado pelo degrau. Então, usando a definição de transformada de Laplace e a definição da função degrau, nós vamos ter o seguinte. Dessa maneira, resolvendo essa integral, conseguiremos demonstrar a transformada de Laplace da nossa exponencial. Então, dando continuidade, vou estar reescrevendo aqui. Bom, nós temos aqui um produto de 2 exponenciais, então poderemos estar juntando esses expoentes. E em continuidade, deixando o nosso t em evidência. E invertendo esse nosso argumento aqui por puro artifício. Ok, agora nós temos aqui uma integral imprópria de uma exponencial, então podemos escrevê-la da seguinte forma, analisando o limite de uma variável a tendendo ao infinito e deixar esses limites de integração de 0 até a. Resolvendo a integral, nós vamos ter o seguinte. Menos 1 sobre S menos A
multiplicado pela nossa exponencial. Avaliado de 0 a A. Ok, resolvendo os limites de integração, já colocando esse termo constante em evidência. De menos A de S menos A. Essa parte da exponencial é um produto por zero no nosso expoente, então aqui a gente vai ficar com E na zero, que vai ser 1. Já essa parte do outro lado, nós vamos ter que analisar o nosso limite de A tendendo ao infinito. Voltando um pouco nos nossos slides, a gente vê que a gente está bem próximo de chegar no nosso resultado da transformada, de 1 sobre S menos A. Olhando assim de cara, você pode notar que esse termo exponencial desapareceu aqui, né? E a gente fez esse produto de menos 1 sobre S menos A por menos 1. Isso aqui, para uma explicação rápida, já bastaria. Mas a questão é que esse termo exponencial ele não simplesmente desaparece. Ele tem algumas condições para isso, né, que a gente vê quando vai analisar esse limite. Então, para fazer essa análise, é importante lembrar que o nosso S ele é um número complexo, né, com forma retangular de S é igual a sigma mais J ômega. Então, a gente vai estar substituindo S por isso no nosso expoente. Só reescrevendo o que a gente fez no quadro anterior. Então, a gente vai ter o limite de uma variável A tendendo ao infinito, só da parcela exponencial. Então, a gente vai ter E menos A, substituindo S pela sua forma retangular, né? Nós vamos ter sigma mais J ômega menos o Azinho da nossa exponencial. Então, aqui a gente vai estar abrindo basicamente dois casos. Então, esse sigma ele pode ser maior do que o nosso Azinho ou pode ser menor. Isso vai impactar diretamente no resultado do nosso limite, que pode convergir, que é o resultado que a gente espera, ou divergir, que é uma região de divergência onde a transformada de Laplace não existe, por causa desse limite. Eu vou estar escrevendo aqui o nosso caso de sigma maior do que A. Caso sigma seja maior do que A, eu vou estar só escrevendo a nossa exponencial da seguinte forma, para facilitar a visualização. Então, o nosso limite de A tendendo ao infinito da exponencial de menos A de sigma menos A mais J ômega. Isso para o caso de nosso sigma sendo maior do que A. A gente vê aqui que temos uma diferença, então caso sigma seja de fato maior, essa diferença aqui vai ser positiva. Do lado de fora nós temos o sinal negativo, nosso expoente de forma geral vai ser negativo, sendo que o nosso A está tendendo ao infinito. Então, para o caso de sigma sendo maior, nós temos que o nosso limite de A tendendo ao infinito da nossa exponencial ele vai tender a n menos infinita. Então, se nós temos um exponencial tendendo a valores cada vez menores, né, infinitamente pequenos, nosso valor, né, desse exponencial vai ser muito pequeno. Então, isso aqui tende a zero. Né? Isso aqui é uma solução válida. A nossa transformada existe nessa região. Mas aí a gente percebe também que, em caso do sigma menor do que A, fazendo exatamente a mesma análise, né,
nós vemos aqui que esse produto vai ser negativo, com o expoente negativo do lado de fora, a gente vai ficar com o expoente total sendo positivo. O nosso limite aqui, né, no final das contas, eu vou suprimir essa parte que não tem mais necessidade de reescrever isso, ele vai tender a E na mais infinita. Então, a nossa exponencial ela vai estar sendo elevada por valores cada vez maiores, então o nosso valor também vai tender ao infinito, né? Nosso limite vai tender ao infinito. E nesse caso aqui, a gente vai ter um resultado que diverge. A transformada não tem solução, digamos assim, né? A transformada de Laplace não existe nessa região. Sigma menor do que A. A gente vai ter aqui essa análise, né? Então a gente pode finalmente voltar para o que a gente fez ali em cima e entender que esse resultado de limite aqui, ele deve ser zero para que a nossa transformada exista. Então a gente pode escrever da seguinte forma a nossa solução final. Menos 1 de S menos A, que multiplica esse limite aqui, né? Vai ser zero, menos 1. E finalmente a gente vai ter menos 1 sobre S mais A vezes 0, 0. Menos 1 sobre S mais A multiplicado por menos 1, 1 sobre S menos A. Então a gente tem aqui a nossa transformada de Laplace final da nossa exponencial. É importante resolver essa transformada por definição, porque a gente vai poder pular todas essas etapas, né? Todas essas análises mais trabalhosas em transformadas futuras. Em continuidade, a gente vai estar resolvendo a transformada de Laplace de t. Então, a gente tem a relação bilateral de Laplace de t sendo 1 sobre s quadrado, né? A transformada inversa sendo t, novamente multiplicando pelo degrau, para a gente fazer aquela manipulação dos limites de integração. Para essa prova matemática aqui, a gente vai novamente estar usando a definição, então, vou estar escrevendo aqui transformada de Laplace de t, u de t vai ser igual a integral de 0 ao infinito do nosso t de n menos st dt. Mas aqui vai ter um acréscimo de que estaremos realizando a integração por partes para essa solução aqui. Então a gente vai estar usando aqui u vezes v menos a integral de v du é igual à integral de u dv. Escrevendo o nosso problema na nossa folha em branco, o primeiro passo que devemos fazer aqui é selecionar uma variável para ser o nosso u e uma variável para ser o nosso dv. Então a gente vai ter que a nossa transformada vai ser igual à integral de 0 até infinito de t de n menos st dt, com, vou escrever aqui de outra cor, nosso u vai ser o t, nosso du vai ser a derivada de t, que é simplesmente 1 dt, né? Vou estar só colocando dt aqui. O nosso dv, então, vai ser nossa parcela exponencial da definição da transformada de Laplace. dt. O nosso v vai ser a integral do dv, né? A gente passa a integral aqui dos dois lados. A gente já sabe, né, a resolução da integral de um exponencial. E constantemente estamos resolvendo isso, né, aqui nessas aulas. Então a gente vai ter o seguinte. Ok, agora a gente aplica a fórmula da nossa integração por partes. Vamos ficar com o seguinte. Então, nosso u, que é o t, vezes o nosso v, que foi o resultado da integral do nosso dv, né? Então, t que multiplica menos 1 sobre s, de n menos st. Isso aqui está avaliado de 0 a infinito também. Menos nossa integral nos mesmos limites de integração, né? De 0 a infinito. De v. Então, a gente vai ter aqui dentro menos 1 sobre s, de n menos st dt, sendo que dt é o nosso du. Então, rearranjando aqui, né, matematicamente, nós vamos ter o seguinte. Como a gente está variando aqui em t,
a gente vai estar tirando aqui dessa integral menos 1 sobre s, né? Aqui nós temos um sinal negativo, né? Aqui do lado de fora da integral, então a gente vai ficar com mais 1 sobre s com a integral de 0 ao infinito de simplesmente e na menos st dt. Então, dando sequência agora, o passo é resolver essa integral. Nós basicamente resolvemos ela aqui para fazer o nosso dever, né? Mas, novamente, nós vamos cair na análise dos limites, né? Até o infinito. Mas como a gente já resolveu a exponencial, aqui a gente vai ter um encurtamento de algumas etapas. Então, eu vou manter essa parcela aqui, avaliada de 0 a infinito, mais 1 sobre s. Essa integral vai resultar em menos 1 sobre s de e na menos st, avaliado de 0 a infinito. Então veja aqui de novo, a nossa transformada já vai ganhando forma, né? Vou estar reescrevendo aqui. Ainda não nos vamos nos preocupar com essa parcela dos limites, né? Então a gente vai arrastando aqui. Então aqui a gente tem 1 sobre s vezes menos 1 sobre s, a gente vai ter menos 1 sobre s ao quadrado, né, multiplicando e na menos st, avaliado de 0 a infinito. Então, de novo, a gente pode estar resolvendo o limite de uma variável tendendo ao infinito, né, e eliminando esse infinito ali do nosso limite de integração. Então aqui a gente avalia de 0 a menos 1 sobre s ao quadrado, avaliado de 0 até a. Então a gente precisa abrir aqui, né, nossos limites, fazendo a subtração da nossa função com limite superior e limite inferior. Acabou ficando uma expressão bem extensa, né? Mas acho mais interessante escrever tudo para a gente já fazer a análise dos limites. Essa parcela, inicialmente, né? A gente tem a exponencial de 0, que é 1, mas ela está multiplicada por 0. Né? Então, esse pedaço da nossa expressão é 0. E aqui a gente vai cair de novo na análise dos limites. De maneira análoga ao limite da exponencial que eu resolvi no exercício anterior, apesar de nós termos aqui uma fração, também com a variando até o infinito, né? Aqui a gente vai ter uma exponencial com um decaimento, né? Exponencial negativo. Novamente, né, esse termo ele precisa desaparecer. A única diferença aqui é que antes a gente tinha que nossa região de convergência era o sigma sendo maior do que a, né? Agora a gente vai ter isso invertido, mas de qualquer maneira, né, para a nossa condição de região de convergência, esse valor aqui vai ser nulo, né? Então toda essa parte aqui da expressão na região de existência da transformada de Laplace é nula. Então a gente vai ficar só com a análise desse limite. E novamente a gente já analisou. A gente tem de novo aqui a nossa exponencial, mas dessa vez com decaimento. Essa parcela aqui vai ser exponencial de 0. Então vai ficar como 1. Aqui esse valor ele deve ser nulo, né? Para a nossa transformada existir. Então a gente vai ficar com menos 1 sobre s ao quadrado, que multiplica 0, menos 1. Então a gente vai ficar com a nossa transformada de Laplace de t, o de t, vai ficar 1 sobre s ao quadrado. Vou colocar aqui em cima para finalizar a expressão. Então a gente tem aqui nossa transformada final. Por fim, estaremos realizando aqui a transformada do cosseno. Mas dessa vez, e pela primeira vez nessa playlist, nós não estaremos resolvendo por definição usando a nossa integral de 0 a infinito de e na menos st multiplicado pelo nosso sinal. Então, o artifício que a gente vai estar usando aqui para resolver vai ser a relação de Euler do cosseno. Então, a gente tem aqui que, já colocando em termos de ômega t, temos que o cosseno de ômega t é igual a 1 meio da exponencial
de j ômega t mais a exponencial de menos j ômega t. A gente vai estar deixando no card ou na descrição do vídeo a indicação da nossa playlist de números complexos, onde essa relação aqui é melhor explicada. Dando prosseguimento à nossa aula de Laplace, já explorando uma das propriedades vistas também na primeira aula, né, a gente pode escrever isso como sendo o Laplace, né, então o Laplace do nosso cosseno vai ser igual ao Laplace de toda essa expressão. Então, ok. Aqui a gente pode usar nossas propriedades de linearidade, né? 1 sobre 2 é um termo constante, então a gente pode deixar ele fora da nossa transformada. E a gente tem também que o Laplace de uma soma é a soma dos Laplaces. Então a gente pode escrever isso da seguinte maneira. 1 meio da transformada de E na j ômega t mais a transformada de E na menos j ômega t. Partindo disso que a gente consegue resolver a nossa transformada do cosseno sem necessariamente usar a definição. E por que que isso é importante? Perceba que a gente já resolveu a transformada de Laplace de um exponencial, lá no começo da aula, né? Usando definição. Então aqui a gente consegue, de maneira tabelada, digamos assim, né? Já que a gente já construiu um elemento da tabela na primeira prova, simplesmente transformar esse termo aqui na transformada da exponencial. Então, na folha em branco, eu vou estar fazendo essa substituição e fazendo uma devida manipulação matemática para a gente chegar na forma final da transformada do cosseno. Só recapitulando, né, a nossa transformada da exponencial seria 1 sobre S menos A, mas dessa vez o nosso A é J ômega, então a gente vai estar reescrevendo assim. Nessa playlist, nós não resolvemos a exponencial com decaimento, no caso a exponencial negativa, mas ela é transformada dual à nossa transformada da exponencial sem decaimento, né? Nossa exponencial com expoente positivo. Então nós vamos ter que a transformada de Laplace da exponencial de menos a t 1 sobre s mais nosso a, que nesse caso aqui é j ômega. Então agora a nossa transformada está praticamente pronta, né? Falta só fazer um pequeno arranjo matemático aqui para deixar na nossa forma final. Vou estar fazendo aqui um MMC desses polinômios, né? Juntando esses dois denominadores, e a gente vai ficar com o seguinte. Nós vamos ter aqui um produto no denominador, S menos J ômega multiplicado por S mais J ômega. Aqui a gente já consegue enxergar um produto notável, né? Mas aí a gente finaliza aqui, né, nosso MMC. Então, a gente vai estar dividindo pelo nosso denominador desse primeiro termo, né? Então, a gente vai ter S mais J ômega aqui em cima, somado com o nosso S menos J ômega, né? Certo, então a partir daqui nós vamos ter mais J ômega menos J ômega, né? Então nós vamos ter o cancelamento desses termos e S mais S. Então no numerador nós vamos ficar com 2S e para resolver o nosso denominador, né, a gente consegue enxergar ali o produto notável em que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A menos B que multiplica A mais B. Então, reescrevendo toda a nossa expressão, vamos ter aqui 1 meio de 2S sobre S ao quadrado menos J ômega ao quadrado. J é um número complexo, que é igual a raiz de menos 1. E elevado ao quadrado, nós vamos ter aqui j menos 1. Então aqui nós vamos ter menos 1 ômega ao quadrado, né? Com o nosso sinal negativo da expressão, nós vamos ter então s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Além disso, né, nós temos 1 sobre 2 que está multiplicando 2s, né? Então a gente vai ter o cancelamento desse 2 aqui. E finalmente a gente vai ter a transformada final do nosso cosseno.
S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui com a segunda aula. Eu espero que essas transformadas tenham servido para amadurecer melhor o conhecimento sobre a transformada de Laplace. Na próxima aula nós teremos exercícios para consolidar ainda mais os conceitos de transformada antes da gente entrar na fase final da nossa playlist, que seria explicar a transformada inversa de Laplace. Muito obrigado e até a próxima!